Primeiramente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Se cuidem por conta das chuvas. Tomem cuidado de vocês, dos seus, dos seus amigos, familiares, mais próximos. E vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu separei um tema que ele vai ser fundamental para a gente entender o funcionamento das células, né, dos diferentes tecidos que a gente vai abordar na disciplina. Para a gente entender o funcionamento da célula, a gente precisa antes entender o funcionamento da membrana celular. Porque a membrana celular ela vai ser a responsável por diversas alterações que ocorrem na célula, e essas alterações é que permitem o funcionamento dessa célula. Então, quando a gente entende a membrana, entende o funcionamento da membrana, a gente consegue, quando fala do funcionamento, da fisiologia dos diferentes órgãos, rim, fígado, coração, estômago, a gente consegue entender como que aquele órgão acontece. Então, entendendo o funcionamento da membrana celular, a gente consegue entender o funcionamento de uma célula e, consequentemente, o funcionamento de um tecido, de órgão e de um sistema. Bom, então hoje eu decidi falar com vocês sobre a membrana celular, e a membrana celular é a estrutura justamente que envolve a célula, né, que delimita a célula. Então, é uma estrutura nanométrica, né? A gente mede em nanômetros, é muito pequenininha, ela tem de 5 a 10 nanômetros, tanto que a gente não consegue visualizar na microscopia óptica. Né? A gente só consegue visualizar a membrana na microscopia eletrônica. Vocês já devem ter visto lá na aula de Biocell a imagem microscópica, né, por microscopia óptica de uma célula, e vocês devem lembrar que a gente não consegue ver a membrana em si, o que a gente consegue ver é o contorno daquela célula, justamente porque a membrana ela é nanométrica, ela é muito pequenininha. Tá? Basicamente, existem dois tipos de célula, que a gente chama de células procariontes e células eucariontes. Tá? As células procariontes, elas são aquelas células mais básicas, se a gente pensar, por exemplo, numa bactéria. Tá? A bactéria ela é uma célula bem simples. Ela tem material disperso no citoplasma, pouquíssimas organelas, né? Tem ali ribossomo. Porém, ela tem membrana. Ela tem membrana celular, né? Pode ter ou não uma parede espessa, uma parede menorzinha, mas ela tem membrana celular. Assim como as células eucariontes. Células eucariontes são aquelas células mais complexas, né? Tipo as nossas. Então, essas células elas têm ali uma série de organelas, né, de estruturas, e também vão contar com a membrana. Isso reforça o que eu falei com vocês, que a membrana, além de delimitar, ela vai influenciar, ela vai ser responsável por uma série de eventos que ocorrem na célula que fazem a célula funcionar. Então, a bactéria, né, a membrana de uma bactéria auxilia na vida dela, no metabolismo, né, nos modos de ação, bem como as células do nosso corpo. Então, são processos que ocorrem na membrana celular que vão permitir uma célula funcionar. Então, aqui o exemplo, né, na direita, de uma célula eucarionte, né, cheia de organelas, centríolos, ribossomos, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, e o material genético aqui, ó, armazenado dentro do núcleo. Diferente de uma célula procarionte, que é essa aqui da esquerda, que é uma célula mais básica, né? Tem seu material genético disperso no citoplasma, né, alguns plasmídeos, que são pedacinhos de material genético, né, como se fossem os backups, mas também tem a sua membrana. Bom, vocês devem lembrar também lá da Biocell que a membrana celular ela é formada por duas camadas de fosfolipídios. Então, a gente chama a membrana de uma bicamada fosfolipídica, certo? E essa membrana, ela tem essa conformação aqui, né, onde essa porção de fósforo fica ou voltada para fora da célula, para dentro da célula, e essa porção mais interna aqui, que são os lipídios, vão ficar
como se fosse no interior da própria membrana. Isso faz com que a membrana ela tenha uma porção que a gente chama de hidrofílica, né? No caso, por conta do fósforo, e uma porção hidrofóbica, que não se liga à água, no caso dos lipídios, né? Então, a porção de fósforo, que seriam moléculas polares, elas vão se ligar, essa porção vai se ligar à água, enquanto a porção de lipídios, por ser apolar, acaba tendo uma característica hidrofóbica, né? Então não se liga na água. E aí, inseridos na membrana, a gente vai ter uma série de moléculas que vão ser responsáveis pelo funcionamento daquela célula. Então, a gente vai ter canais de passagem, a gente vai ter bombas. Vocês já devem ter ouvido falar na bomba de sódio e potássio, né, que fica na membrana da célula. Extremamente importante para o funcionamento da célula, né? A gente tem glicoproteínas, lipídios, enfim, uma série de moléculas que estão inseridas na membrana e que vão permitir que a membrana funcione e que a célula também funcione. Então, essa imagem aqui representa justamente isso, né? A gente tem aqui a bicamada fosfolipídica, em rosa, né? Em rosa e amarelo, e inseridas aqui, ó, na membrana, a gente tem uma série de moléculas, proteínas, lipídios, glicolipídios, glicoproteínas, que vão justamente promover, permitir que essa membrana funcione e, consequentemente, a célula também funcione. Essa daqui é uma imagem de microscopia eletrônica, né, de uma membrana celular. Aí a gente consegue ver certinho, né, as duas porções, a porção polar, formada pelo fósforo, e a apolar, no interior, formada pelos lipídios. Aqui a gente tem até um desenho, né, exemplificando o que a gente está vendo aqui, ó, traduzindo o que a gente está tendo aqui. Então a gente consegue ver justamente essa característica, né, de bicamada fosfolipídica. Bom, como eu falei com vocês, a membrana ela vai ter funções que são vitais para a célula. Tá? Então, sem a membrana, a célula, consequentemente, não consegue funcionar. Tá? Então, a tendência dessa célula é a morte. A primeira função da membrana é a delimitação celular. É ela quem dá o espaço da célula. Pensa na célula como se fosse um quarto, a parede, né, as paredes, o teto, né, seria formado pela membrana. Então, ela delimita, né, a célula. Outra função da membrana é a comunicação celular. Eu falei com vocês na aula passada que existe água fora e dentro da célula, que a gente chamou de líquido intracelular e líquido extracelular. E aí, esses líquidos, eles contêm diversas moléculas, íons, e esses íons podem transitar por esses fluidos, né? Ou seja, podem transitar por dentro, né, para dentro e para fora da célula. E quem permite essa passagem, quem controla essa passagem é a membrana celular. Então, a membrana celular controla, né, o que entra e sai da célula, ou seja, a comunicação entre o meio interno e o meio externo da célula. Além disso, a célula ela também pode se comunicar com outras células. A gente vai ver lá na aula de fisiologia cardíaca que a célula cardíaca ela tem uma estrutura, né? Na verdade, são vários canais de passagem entre uma célula e outra, que a gente chama de junções gap. Então, a membrana é que vai ser responsável, né, pela comunicação da parte interna de uma célula com a parte interna de outra célula. Então, a gente tem essa função de comunicação celular, do meio externo para o meio interno, entre células diferentes, que é, né, promovido pela membrana. Além disso, a célula está envolvida no processo de crescimento e diferenciação celular. O que é o processo de diferenciação celular? É justamente a evolução, o crescimento de uma célula de uma fase inicial até a sua fase adulta. Tá? Então, esse processo a gente chama de diferenciação celular. E a membrana está diretamente relacionada a essa fase. A membrana, por exemplo, é quem reconhece os estímulos que a célula recebe para crescer. Então, né, mais uma função aí da membrana celular. Outra função importante é de locomoção e adesão. A gente tem células que são fixas, né, no nosso organismo, mas a gente também tem células que vão transitar pelo organismo.
E essas células que transitam, muitas vezes elas saem de um lugar e vão para outro, e param em outro lugar. Se a gente pensar, por exemplo, nos neutrófilos, né? Neutrófilos são células do sistema imune, são fagócitos, né? Então a função deles é fagocitar e destruir agentes patogênicos. E esses neutrófilos, eles estão na circulação. E aí, quando eles são convocados, né, são atraídos para uma região onde está ocorrendo a inflamação, ou seja, uma resposta imune local ali contra um agente patogênico, ele só consegue sair da circulação e chegar lá no tecido porque ele tem proteínas de adesão, ele tem glicoproteínas na membrana que fazem com que ele se colhe ali certinho, né, na região ali no vaso, na parede do vaso, onde está tendo processo de inflamação, saia de dentro do vaso, chegue no tecido e ajude a combater o agente patogênico. Então, tudo isso acontece porque as estruturas, né, de locomoção, de adesão, estão ali na membrana celular. E também, uma função que é muito importante, que a célula faz, é controlar a concentração de solutos no meio intra e no meio extracelular. Eu falei com vocês que, né, moléculas, íons, elas passam do meio interno da célula para o meio externo. Então, a célula, ela tem essa função, a membrana, perdão, tem essa função de controlar a quantidade de íons que está fora e que está dentro da célula. Eu vou mostrar para vocês que existem concentrações diferentes de íons no líquido intra e no líquido extracelular. E quem mantém essa concentração, quem trabalha para manter essa diferença de concentração, é a membrana celular. Vocês vão ver que essa diferença de concentração ela é extremamente útil para o funcionamento da célula. Bom, eu falei com vocês que a membrana celular ela controla o que entra e sai da célula. Então, a gente pode dizer que moléculas, íons, elas conseguem passar pela membrana celular. Então, a membrana celular ela é permeável. Né? O que é uma coisa impermeável à água, por exemplo? É aquilo que não deixa a água passar. Então, eu tenho um casaco que é impermeável e eu uso para andar de moto na chuva. E aí, consequentemente, você não se molha. Por quê? Porque a água não consegue passar por aquele casaco. A membrana, ela é permeável. A gente tem moléculas e íons que passam por ela. Porém, essa permeabilidade, ela é seletiva. Porque a membrana, ela controla o que passa por ela. Então, a gente diz que a membrana é uma estrutura semipermeável. Ou que a membrana tem permeabilidade seletiva. Certo? Então, ela vai controlar, né, o que entra e o que sai. E eu falei com vocês, né, que a membrana ela é capaz de reconhecer sinais, por exemplo, de crescimento, né, de uma célula. Isso acontece porque na membrana também tem estruturas que são receptores. Tem estruturas que vão reconhecer sinais externos e esses sinais externos eles vão levar à alteração no funcionamento da célula. Quer ver um exemplo? Já viu que em situação de estresse o nosso coração acelera? Por que isso acontece? Porque quando a gente está numa situação de estresse, a gente começa a produzir um hormônio chamado adrenalina. E esse hormônio, ele é reconhecido pelas células cardíacas. As células cardíacas, na sua membrana, têm receptores chamados receptores adrenérgicos, que reconhecem a adrenalina. Então, quando a adrenalina é liberada no sangue, que passa lá pelo coração, as células do coração conseguem reconhecer a adrenalina por conta desses receptores e vão aumentar a sua frequência de contração, né? Frequência e força. Então, a membrana também alberga, né, esses receptores que vão ser responsáveis por reconhecer sinais que cheguem às células, né, e que precisem ali desempenhar um papel nessa célula. Então, aqui um exemplo, né, de uma membrana celular, essa membrana contendo ali moléculas inseridas nela, né, então a membrana ela é fluida, tá? Não pensem na membrana como se fosse uma parede com janelas, né? Essa membrana ela é fluida. Você tem, por exemplo, essa proteína aqui transmembrana, ela pode aqui, ó, caminhar pela membrana celular, tá? Então, ela é fluida. Bom, como eu falei com vocês, a gente tem água dentro e fora da célula, que a gente chama de líquido intracelular e líquido extracelular. E eu falei com vocês que líquido intracelular e líquido extracelular
tem diferenças de concentração. Então, concentração de soluto, tá? Perdão. Então, a gente tem solutos que estão em maior quantidade fora da célula e solutos que estão em maior quantidade dentro da célula. E isso faz, né, com que líquido intracelular e líquido extracelular sejam naturalmente desequilibrados entre si. Por quê? Porque fora eu tenho mais um íon, dentro eu tenho mais outro. Então, isso faz com que líquido intracelular e líquido extracelular sejam diferentes quanto à sua composição iônica, ou seja, os íons que eles possuem. Tá? E essa diferença vai ser fundamental para o funcionamento da célula. Então, se a gente pegar, né, e dividir o corpo aqui, primeiro em sólidos e líquidos, vocês vão ver que a gente, né, como a gente já comentou, é mais água. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a mulher, é cerca de 55% e o homem, cerca de 60% de água. Dessa água, 2/3 da água do nosso corpo está dentro da célula. Ou seja, 2/3 da água do nosso corpo é o líquido intracelular. É o que a gente chama de líquido. O outro 1/3, né, a outra parte, seria o líquido extracelular. E esse líquido extracelular ele está dividido em 2 locais. Esse líquido extracelular, desse 1/3, né, da água do nosso corpo, que é o líquido extracelular, 80% é o líquido intersticial. Ou seja, aquela água que está ali ao redor das células. Interstício é aquele espaço entre as células, né? E esse espaço é preenchido por água. Então, 80% do nosso leque, né, ou seja, do líquido extracelular, é o líquido intersticial. E os outros 20% são o plasma sanguíneo. Ou seja, o plasma sanguíneo é a água do sangue. Lembra que eu falei para vocês que a água do sangue é tipo um suco, né, tipo um tangue? É água com um monte de coisa diluída ali dentro. Tá? Isso é o sangue. Então, a água do sangue é o que a gente chama de plasma. E esse gráfico aqui, eu sei que é gráfico, mas calma, só para ilustrar para vocês. Eles mostram, nesse gráfico aqui, mostra a diferença entre a concentração de íons no leque e no líquido. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, o sódio, que é o Na, ele está mais no leque, o leque aqui está dividido em plasma e líquido intersticial. Tá vendo? Então, o sódio ele está em maior concentração fora da célula, ou seja, no leque, do que dentro da célula, no líquido. Se a gente pegar o potássio, que é o Ca, o potássio está mais dentro da célula, olha aqui, a concentração dele no líquido, do que fora da célula, ou seja, no leque. Então, sódio normalmente, naturalmente, está mais fora da célula. Potássio está em maior concentração dentro da célula. Tá? Se a gente pegar o cloro, por exemplo, o cloro está mais fora da célula do que dentro, mais no plasma e no líquido intersticial. O bicarbonato está mais fora do que dentro. Então, a gente vai ter, né, como eu falei com vocês, diferenças de concentração de íons no líquido intracelular e no líquido extracelular. E repetindo, essa diferença de concentração ela é fundamental para o funcionamento da célula, que é o que a gente vai falar hoje, né, quando a gente conversar sobre o potencial de ação. Então, esse quadro aqui, ele mostra justamente essa diferença de concentração. Aqui, ó. O sódio, olha a concentração dele no líquido. O sódio está mais fora da célula. Então, quando a gente pega a concentração em milimol aqui, dentro da célula, ou seja, no líquido, é de 5 a 15. Fora já é 145. Ou seja, a gente tem muito mais sódio fora do que dentro da célula. O potássio seria o contrário. 140 dentro da célula e 5 fora da célula. Então, isso acaba, né, mostrando que a gente tem íons em maior concentração fora e em maior concentração dentro, e íons diferentes. Se vocês repararem, guarda essa informação aqui. Concentração de sódio fora da célula é 145. De potássio dentro da célula é 140. Guarda isso, faz uma estrelinha aí no caderno, porque quando eu falar de potencial de ação, eu vou voltar nessa informação aqui. Então, se a gente pegar o magnésio, né, ele está mais fora da célula, então a gente tem diferenças de concentração, né? Como eu falei com vocês. Bom, então, esse slide aqui repetiu, né? Líquido intracelular e líquido extracelular são desbalanceados entre si quanto à sua concentração
de íons. Vamos lá. Eu falei com vocês que a gente tem moléculas e íons que vão passar pela membrana celular. A membrana controla essa passagem, certo? Na aula passada, a gente conversou sobre o gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? O gradiente de concentração é aquele movimento, né, natural realizado pelo soluto e pelo solvente quando eles vão se ligar. Lembra que eu falei com vocês que solvente sempre vai em direção ao soluto e soluto sempre vai em direção ao solvente? Esse movimento natural, ele ocorre pelo gradiente de concentração. Como assim? Quando a gente tem uma solução que tem muito soluto e pouco solvente, a tendência do soluto é sempre ir em direção ao solvente. Isso ocorre por diferença de concentração, que a gente chama de gradiente de concentração. E se você tiver muito soluto em uma solução e pouco soluto em outra solução, o soluto sempre vai querer sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, o soluto sempre vai querer, o solvente sempre vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, o solvente sempre vai querer ir em direção ao soluto para dissolver o soluto. Então, esse movimento ele ocorre por essa diferença de concentração que a gente chama de gradiente de concentração. E eu falei para vocês que fora e dentro da célula a gente tem concentrações diferentes de íons, não falei? Então, quando um íon sai e entra da célula, ele pode sair e entrar justamente pelo gradiente de concentração. Por exemplo, se eu tenho muito sódio fora da célula e pouquíssimo sódio dentro da célula, o movimento que o sódio vai querer fazer é do meio extra, ou seja, de fora da célula, para dentro. Ele sempre vai querer ir de onde está muito lotado para onde não tem quase ninguém. Lembra aquele exemplo que eu dei da sala de aula? Se vocês estão numa sala de aula, vocês são 50, estão numa sala de aula com capacidade de 60, todo mundo vai estar sentadinho nas suas carteiras, confortável, ar-condicionado, geladinho, beleza. Agora, se numa sala que tem capacidade para 60 alunos, eu boto 240, todo mundo vai estar querendo sair da sala, porque está muito lotada. O soluto faz isso. Então, se a gente tem mais sódio fora da célula do que dentro, o gradiente de concentração do sódio vai fazer com que ele queira entrar na célula. E aí, a gente conversou na aula passada que toda vez que o soluto vai em direção ao solvente, a gente chama de difusão. Toda vez que o solvente vai em direção ao soluto, no caso a água, a gente chama de osmose. Certo? Então, eu posso ter dois tipos de situação nesse transporte pela membrana celular. Eu posso ter a situação em que eu precise jogar, né, eu precise transportar um íon que está no meio muito concentrado para o meio que está pouco concentrado. Ou uma situação em que eu precise levar água de onde está pouco concentrado para onde está muito concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração do soluto e do solvente. Esse tipo de transporte ele vai acontecer de maneira natural. A gente não precisa forçar esse movimento. Por exemplo, eu não preciso forçar que o sódio entre na célula, porque ele já vai estar fazendo força para ir em direção ao meio menos concentrado. Então, esse tipo de transporte pela membrana, que é o transporte a favor do gradiente de concentração, a gente chama de transporte passivo. Por quê? Porque não precisa forçar o íon a passar ou o solvente a passar. Ele vai pela força do gradiente de concentração. Já eu posso ter a situação em que eu precise levar um íon, por exemplo, de um meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. Ou seja, eu preciso levar um íon do meio soluto, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ou seja, contra o movimento natural que ele faria. Exemplo da sala de aula. Se na sala de aula de vocês tem capacidade para 60 alunos, lá dentro tem 240, o aluno, quando chega na sala, ele não vai querer entrar, porque a sala está lotada, não tem nem lugar para ele.
Então, para ele entrar, a gente vai precisar forçar ele a entrar. Pegar pelo braço, falar, vem, entra, e fazer força, porque o movimento natural dele vai ser não querer entrar. Então, quando eu quero levar um soluto de um meio pouco concentrado para um meio muito concentrado, eu preciso forçar que ele faça esse movimento, porque é contra o gradiente de concentração. Esse tipo de transporte, ele gasta energia para que isso aconteça. É a força que a membrana faz para colocar esse soluto, né, contra o movimento natural dele. Esse tipo de transporte a gente chama de transporte ativo. Então, o transporte passivo é o transporte que ocorre pelo movimento natural, ou seja, a favor do gradiente de concentração, e não gasta energia. O transporte ativo já é o contrário, é um movimento que ocorre contra o gradiente de concentração, e para isso é gasto energia. Bom, a difusão ela pode ocorrer de duas maneiras. Eu falei com vocês que a difusão é um tipo de transporte passivo, ou seja, ocorre a favor do gradiente de concentração, e esse movimento ele não gasta energia e seria o movimento do soluto. Né? Então, a difusão é o soluto indo em direção ao solvente. O que acontece? Esse movimento ele pode ocorrer de duas maneiras. Tá? Uma é a difusão simples. Quando que ocorre a difusão simples? Quando o íon que está querendo passar pela membrana, ele consegue passar através da membrana sem precisar de ajuda. Ele consegue se diluir na membrana e passar. Então isso acontece, por exemplo, com íons oxigênio, CO2, hidrogênio. Né? Esses íons eles têm essa capacidade de se dissolver na membrana e passar por ela. Esse tipo de difusão a gente chama de difusão simples, certo? Então o íon ele já está fazendo um movimento natural e ele consegue atravessar a membrana sem dificuldade alguma. Ele não precisa de porta, de janela, de buraquinho para passar, não precisa de nada. Ele consegue se diluir na membrana e passar por ela. Outro tipo de difusão é quando o íon não consegue passar pela membrana se ele não for ajudado. Ou seja, se não tiver uma passagem que permita ele a entrar ou sair da célula. Então, tem íons que precisam de uma porta para entrar ou sair pela membrana. Tá? Íons muito grandes, né? Ou íons que não têm a capacidade de se dissolver na membrana, são íons que vão precisar de uma porta para passar. Ou seja, eles precisam que o movimento deles seja ajudado, seja facilitado. Por isso que, quando o íon precisa de um canal, de um transportador pela membrana, para conseguir entrar ou sair da célula, a gente chama de difusão facilitada. Então, a difusão sempre vai ser a favor do gradiente de concentração. A diferença é que a gente tem íons que conseguem passar pela membrana sem precisar de ajuda alguma, né, conseguem se diluir na membrana e passar, e a gente tem aqueles íons que precisam de uma ajuda, precisam de uma porta de entrada e de saída, que é o que a gente chama de difusão facilitada. E a gente vai ter a osmose como transporte passivo, que é a passagem do solvente. A água, ela consegue passar tanto pela membrana quanto por canais. Então, ela consegue passar de tudo quanto é jeito, porque a água é extremamente importante, tanto dentro quanto fora da célula. Só para a gente lembrar, né? Solvente é aquele que dissolve, então a gente falou, né, da água, existem outros solventes, claro, álcool, ar, gordura, tudo isso pode funcionar como solvente, e a gente tem os solutos. Né? Os solutos, então, seriam aqueles que são dissolvidos. E hipertônico, hipotônico e isotônico se dá, né, pela classificação da concentração do meio. Então, se a gente tem um meio muito concentrado, ou seja, com muito soluto, a gente chama esse meio de hipertônico. Se a gente tem um meio com pouco soluto, mais solvente, a gente chama de hipotônico. E isotônico seria a quantidade equilibrada entre os dois. Então, como eu falei com vocês, difusão simples é a passagem do soluto e ocorre com aquelas moléculas que não precisam de ajuda para passar pela membrana. Então, o íon, ele sempre vai sair, o soluto sempre vai sair do meio hipertônico para o meio hipotônico e não precisa de ajuda alguma para passar pela membrana. Um exemplo é como ocorre a nossa hematose, a nossa troca
de gases, né? Se a gente pensar, por exemplo, na hemácia, a hemácia ela carrega o oxigênio e o dióxido de carbono, o CO2. E a hemácia é uma célula, né? Então, quando a hemácia quando a hemácia ela está vindo aqui para o pulmão, ó, pelo capilar, tá vendo? Está chegando aqui no pulmão, ela está vindo cheia de CO2 para que seja trocado lá no pulmão o oxigênio pelo dióxido de carbono. Então, a gente chama de hematose, jogar o CO2 fora e absorver o oxigênio. Então, a hemácia ela está cheia de CO2. Fora da hemácia tem menos CO2. Então, o movimento natural que o CO2 vai fazer é de sair. E ele consegue passar pela membrana da hemácia. Então, o CO2 sai da célula e vem aqui para dentro do alvéolo. Enquanto isso, a hemácia ela tem pouco oxigênio dentro dela. E aqui no alvéolo a gente tem mais oxigênio. Então, o movimento que o oxigênio faz é de entrada na hemácia. É assim que a gente troca CO2 por oxigênio lá nos alvéolos. É um processo de difusão simples. Como eu falei com vocês, a difusão facilitada é quando a gente precisa ajudar, né, a membrana precisa ajudar o íon a passar. Então você vai ter uma porta, né, um canal, uma bomba, um transportador de membrana, um cotransportador, enfim. A gente tem uma série, né, de métodos para que um íon, um soluto ou uma molécula consiga entrar na célula. Então isso acontece para transporte de molécula muito grande ou moléculas que não tenham essa solubilidade na membrana. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aminoácido, glicose, um monte de íons, né? Sódio, potássio, magnésio, cloro, enfim, bicarbonato, tudo isso precisa de ajuda, né? De um canal, de uma porta para passar pela membrana. Ou seja, eles podem ir a favor do gradiente de concentração, tanto para fora quanto para dentro da célula, que a gente chama de difusão, mas precisam ser ajudados. Precisa que esse movimento seja facilitado. Então, a gente chama de difusão facilitada. Então, aqui um exemplo. A gente tem a membrana e a gente tem um transportador aqui que permite a passagem do íon, tá vendo? Do meio externo para o meio interno. A gente pode ter, assim, vários tipos de transportadores, né, como eu falei, e dentro dos tipos de transportadores, a gente pode ter o transportador não específico e o transportador específico. Tá? A diferença só é o que íon vai passar por ele. Então, a gente tem alguns transportadores que só permitem a passagem de um íon. Por exemplo, canal de sódio, só passa sódio. Canal de potássio, só passa potássio. Né? E a gente tem transportadores que não são específicos. Vários íons conseguem passar por ele. A osmose é a passagem de solvente, ou seja, quando o solvente vai do meio que tem pouco soluto, ou seja, hipotônico, para o meio que tem muito soluto, ou seja, hipertônico. Ela vai para diluir aquele soluto. E, como eu falei com vocês, a osmose, né, a água ela consegue passar pela membrana porque ela tem uma série de métodos. Né? Ela consegue se diluir na membrana e passar, ela consegue passar por canais, né, que são as aquaporinas, são poros de água. Água de água, porina de poro. Então, são proteínas que são poros para passagem de água. Então, aqui o exemplo. Pouco soluto, muito soluto. A água faz o quê? Passa pela membrana aqui, ó, por osmose, né? Saindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Essa membrana aqui ela é semipermeável, ela só deixa aqui, no caso, passar a água. Como a gente conversou na aula passada, a gente pode ter meios, né, fluidos, que, quando injetados nas veias, podem regular, podem alterar a quantidade de água dentro das hemácias. Então, foi o exemplo que eu dei para vocês. Né? Se eu pegar lá um fluido terápico que tem muito soluto, né, consequentemente, a concentração do sangue fora da célula, no leque, do plasma, né, vai ficar mais alta do que dentro da hemácia. Então, a água da hemácia vai toda sair. Né? Então, ela fica seca, assim, igual ovinha passa, e morre. Então, a gente pode causar uma anemia por uma escolha errada de fluidoterapia. Lembra que eu falei com vocês do fluido que a gente chama vulgarmente de salgadão? Um fluido extremamente hipertônico. Né? E o contrário, hipotônico. A gente pegar, por exemplo, água destilada, botar na veia, né, o meio intracelular, ou seja, dentro da hemácia, a concentração vai ser maior do que fora.
Porque a água destilada ela tem muito pouco soluto, né? Ela é mais água mesmo. Então, a água começa a entrar na hemácia e a hemácia estoura, igual um balãozinho. Mais um método de se causar anemia, né? Matar as hemácias. E usando esse raciocínio da osmose, a gente entende por que um paciente hipertenso não pode comer tanto sal, né? Não pode comer muito sal. Por quê? Porque se ele começa a comer muito sal, ele começa a absorver esse soluto. Lembra, o sal é o NaCl, o cloreto de sódio. Cloreto de sódio fica no meio, cloro e sódio ficam no meio extracelular, né? Ou seja, no leque, no líquido extracelular. Então, se começa a acumular sódio e cloro no leque, você começa a aumentar a concentração de soluto no plasma. E aí pensa, no indivíduo hipertenso, a pressão dele já está alta. Se eu começo a puxar água para dentro do sangue, o volume de sangue vai aumentando, o que vai aumentando também a pressão. Então, indivíduos hipertensos devem evitar dietas muito ricas em sal, né? Então, é sempre mais controlado, né? Tem que fazer acompanhamento com nutricionista, usa, né, usa alternativas para tempero, que não sal, justamente para controlar essa quantidade de soluto no sangue e não aumentar a pressão. O transporte ativo, como eu falei com vocês, é o transporte que gasta energia, porque ele ocorre contra o gradiente de concentração. Então, naturalmente, um soluto vai em direção ao solvente. Se eu quiser pegar um soluto e colocar onde já tem muito, onde a concentração já está alta, eu estou indo contra o gradiente de concentração. Então, para isso, eu vou ter que gastar energia. Então, aqui nesse caso, né, os exemplos são as bombas. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela é uma bomba que, quando ali na membrana celular, o que ela faz é jogar sódio para fora da célula e potássio para dentro. E eu não falei para vocês que o sódio está em maior concentração fora e o potássio dentro? Então ela está jogando sódio para onde já tem muito sódio e potássio para onde já tem muito potássio. Por isso que ela é uma bomba que gasta energia. A gente chama de bomba de sódio e potássio ATPase. Lembra, a ATP é a moeda energética do nosso corpo. Então, ela gasta energia porque ela está mandando um íon para onde já tem muito, onde a concentração já está alta. Então, a mais famosa, né, a bomba de sódio de potássio ATPase, mas a gente tem outras bombas, tá? Bomba de iodo, bomba de cálcio, bomba de cloro, cálcio, cloro, potássio. Então, a gente vai ter uma série de bombas, tá? A diferença só são os íons que ela joga para fora ou para dentro da célula. Então, a bomba de sódio e potássio ATPase, como eu falei com vocês, né, é a bomba responsável por transportar sódio e potássio, né, para o meio extra e para o meio intracelular, respectivamente. E é uma bomba que gasta energia. Então, pensa numa bomba sapo. Quando a gente quer puxar água do poço para a caixa, consequentemente o poço, né, o lençol freático está lá embaixo e a caixa está lá em cima da água. Então a água não vai fazer esse movimento de subir, né, porque é contra o movimento natural dela. Né? A água obedece à gravidade, ela cai. Subir da terra para o céu eu nunca vi. Né? Então, no estado líquido que eu digo. Então, o que a gente precisa fazer é uma bomba, né, pegar uma bomba que puxa a água lá de baixo e joga para a caixa, para superar, né, essa força que ela não faz. Vai de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, lembra da bomba sapo, para isso gasta energia. Essa bomba que puxa eletricidade à peça. Quem tem bomba em casa aí vai entender o que eu estou falando. Liga, enche a caixa e desliga a bomba. Então, esse vídeo aqui mostra o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Então, entrou o sódio, tá vendo? Vai jogar o sódio lá para fora. Ele ligou a ATP aqui, ó. A ATP vira uma ADP, porque perdeu um fosfato. Né? ATP, porque é adenosina trifosfato. Aí ela perde um fosfato e vira uma ADP. Aí, ó, jogou o sódio lá para fora, onde já tem um monte de sódio. E aqui está cheio de potássio aqui dentro, tá vendo? Ó? Vai jogar o potássio para dentro. Esse aqui é um movimento que o potássio não faria, porque já está cheio de potássio aqui dentro. Então precisa de uma bomba para isso aqui acontecer. No caso, a bomba de sódio e potássio.
This release allows the channel to revert to its original shape, and as a result, the potassium ions are released inside the cell. In its original shape, the channel has a high affinity for sodium ions, and when these ions bind ATP again, ligou, they perdeu o initiate fosfato, another virou cycle. ADP, jogou sódio The para fora. important characteristic of this pump is that both sodium and potassium Entrou ions potássio na are moving bomba, from areas of low concentration to areas of high jogou concentration. That is potássio to para say, dentro. each ion is moving against its concentration gradient. This type of movement can only be achieved by the constant expenditure of ATP energy. Certo? Lembra que eu falei com vocês lá no quadro, para vocês botarem a estrelinha no caderno, que a concentração de sódio fora da célula era de 145 milimol e de potássio dentro da célula era de 140 milimol? Repararam que aqui a bomba ela joga 3 íons, né, de sódio para fora e 2 de potássio para dentro? Justamente porque essas concentrações são diferentes e elas precisam ser diferentes. Então aqui ó, é uma imagem exemplificando passo a passo. Ó. A gente tem a ATP, aqui fora o meio externo, não, o meio extracelular, e aqui dentro o meio interno. Então aqui fora a gente tem sódio à beça e aqui dentro potássio à beça. E tem um sódio aqui que precisa sair, tá vendo? Então ele entra na bomba de sódio e potássio, a ATP se liga, né, adenosina trifosfato, perde um fosfato, vira uma ADP. Aí o que acontece? Ó, sódio é jogado lá para fora. Em contrapartida, o potássio se liga aqui na bomba e é jogado para dentro. Esse fosfato aqui, né, vai de volta para o meio interno e vai ser reaproveitado aí para formar outra ATP. Né? Então aqui a gente tem o funcionamento da bomba de sódio e potássio. ATPase, que gasta ATP. Bom, outro tipo de transporte que a gente tem é o transporte por vesículas, que é o transporte ativo, também gasta energia. O transporte por vesículas, ele serve para quando a célula quer jogar para fora, né, do citoplasma dela ou para dentro compostos que são muito grandes ou uma quantidade muito grande de compostos. Então, ela bota esses compostos numa bolsinha, junta essa bolsinha lá na membrana e joga fora. Ou faz o contrário. A membrana dela forma uma bolsa que invagina, né? Ou seja, é puxada para dentro do citoplasma, carreando aquilo ali que ela quer absorver. Então, o movimento para dentro da célula, a gente chama de endocitose. Né? Endo dentro, citose, célula. Então, endocitose. O movimento para fora da célula, a gente chama de exocitose. Quando a célula joga para fora do citoplasma dela. Então, um exemplo legal são os fagócitos. Já ouviram falar dos fagócitos? Falei com vocês do neutrófilo, por exemplo. Isso aqui é um neutrófilo. Ó. Essas célulazinhas aqui ó, são células sanguíneas e essa célula aqui gelatinosa que vocês estão vendo é um neutrófilo. Esse negocinho aqui que está fugindo do neutrófilo é uma bactéria. Então, o neutrófilo vai fagocitar, vai jogar essa bactéria para dentro dele para ele digerir e matar. O neutrófilo é uma célula do sistema imune. Só que para jogar, ele não consegue jogar pela membrana. Ele tem que fazer essa vesícula, essa bolsinha com a membrana e jogar para dentro do citoplasma dele, que é o que a gente chama de fagocitose. Fagocitose é um tipo de endocitose. Então, quando a gente tem a fagocitose, né, a gente tem aqui ó, uma projeção do citoplasma e da membrana que a gente chama de pseudópodes. Pseudo é falso, podes é pé. Então é como se a membrana fizesse umas patinhas de polvo assim, ó, para captar o que ela quer fagocitar e puxar para dentro do citoplasma dela. Ou a gente pode ter também a pinocitose. Pinocitose é quando o composto que a célula quer fagocitar está diluído em água. E aí, ó, não precisa nem projetar o citoplasma, faz só uma invaginação, ó, e fagocita. E se vocês perceberem, ó, a parede da bolsa é composta pela própria membrana celular. Tá? Então, quando uma célula, né, um neutrófilo, por exemplo, fagocita uma bactéria aqui, ó, aqui dentro dessa bolsinha, ele vai jogar enzimas digestivas que vão matar essa bactéria e essas enzimas não vão agir nas organelas dele. Então, é como se fosse um estômago, né, para o neutrófilo. É um ambiente controlado para você ter essas enzimas que vão destruir proteínas da bactéria. Enzima, né, digestiva, ela destrói proteína, só que o fagócito, por exemplo,
tem proteínas na sua estrutura. Então, ele não pode soltar essas enzimas assim, né? Ele tem que jogar dentro de um ambiente controlado. É tipo a gente com a digestão. Quando a gente come, por exemplo, né, a gente se alimenta, o alimento ele vai lá para o estômago e ali dentro do estômago as nossas enzimas digestivas vão atuar nesse alimento para quebrar essas proteínas. Se a gente joga a enzima do estômago para fora do estômago, ela pode digerir as nossas próprias proteínas. E a exocitose seria o movimento para fora da célula. Então, quando a célula quer jogar algo para fora do seu citoplasma, a gente chama esse movimento de exocitose. A exocitose pode ter dois propósitos. Tá? Um propósito é jogar algo fora, ou seja, algo que ela produziu durante o seu metabolismo e que precisa ser descartado do corpo. Então, esse processo a gente chama de excreção. E a exocitose pode ser porque a célula está liberando algum composto que vai ser utilizado em outro local, por outras células, por outros tecidos, que esse processo a gente chama de secreção. Então, excreção é quando a célula libera um composto, né, que vai ser jogado fora do organismo. Se a gente pensar, por exemplo, a célula respirou, joga o CO2 para fora. Isso é excreção. Tá? Secreção, a gente pode pensar num hormônio. Pensa lá na célula beta-pancreática que produz insulina. Ela produz a insulina, secreta a insulina, e a insulina vai então cair na corrente sanguínea e ser utilizada por outras células. Então, excreção é quando a célula joga fora lixo, que não presta. Secreção é quando a célula bota para fora do citoplasma dela algo que vai ser utilizado por alguém, por outra célula, né? Então, o processo de exocitose é muito simples, né? A célula forma uma bolsinha, tá vendo? Uma bolsinha aqui, ó, contendo o que ela quer excretar ou secretar, perdão. Essa bolsinha se funde à membrana e aí ela se abre, liberando esse composto no meio extracelular. Então, esse aqui é um vídeo que exemplifica, né, secreção e excreção. This is a cell that secretes large molecules that are unable to pass through the lipid bilayer of the plasma membrane. They leave the cell instead by a process known as exocytosis. After production in a system of membranes called the endoplasmic reticulum, the molecules are packaged in a small sac of membrane called the vesicle. The vesicle moves to a stack of membranes called the Golgi apparatus. Their membranes merge, and the vesicle releases its contents for modification. Ele está mostrando que quando a célula forma uma vesícula, ela usa, né, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, para formar essa vesícula. Aí, ó, formou a bolsinha, tá vendo? Com que ela quer jogar para fora. Aí a composição da parede, ó, é igual da membrana, ó. Viu? Bicamada fosfolipídica. Aí o que ela quer jogar para fora, sai da célula. Agora o processo inverso, né? Quando ela quer jogar para dentro. Isso é um processo de pinocitose, ó. Invaginou a membrana, pronto. Ela absorveu o que ela precisava. Né? Então, processo de endocitose e exocitose. Bom, só para resumir para vocês, né? Eu fiz aqui um esqueminha baseado na exigência energética quanto aos transportes de membrana. Então, ó, se gasta energia, ocorre contra o gradiente de concentração, se não gasta, é a favor do gradiente de concentração. E aqui, a favor do gradiente de concentração, a gente tem a difusão e a osmose. Tá? Tem autores que colocam a osmose como uma difusão. Eu não gosto muito, não. Até aqui no gráfico eu coloquei, mas eu prefiro colocar difusão e osmose. Tá? Porque osmose é passagem de soluto, difusão, passagem de solvente. Osmose é passagem de solvente, difusão, passagem de soluto. Tá? E com gasto energético, a gente tem o transporte por bombas, transporte por vesículas. A difusão pode ocorrer de maneira simples ou facilitada, e o transporte de vesículas no caso de endocitose ou exocitose. Bom, deixa eu só rapidinho um negócio aqui. Bom, pessoal, essa parte aqui é uma parte que vocês precisam prestar bastante atenção. Por quê? Essa parte aqui, eu vou falar com vocês sobre o potencial de ação. Potencial de ação é um mecanismo que vai fazer com que muitas células do nosso corpo possam funcionar. Células do sistema nervoso,
células musculares, células glandulares, ou seja, são células que a gente tem, né, milhares no nosso corpo e que precisam desse mecanismo para funcionar. Tá? Potencial de ação é um mecanismo que faz com que o impulso elétrico consiga percorrer uma célula. Vocês já ouviram falar que o impulso nervoso é o impulso elétrico? Então, o impulso nervoso, ele ocorre justamente porque a gente tem um impulso elétrico passando pela célula, pelo neurônio, né? Pela célula do sistema nervoso. O impulso elétrico é o que faz também o músculo contrair. O coração, por exemplo, ele funciona porque tem uma estrutura ali no coração que está liberando, né, que a gente chama de nó sinusal, ele está liberando impulsos elétricos que vão fazer com que o músculo contraia, o músculo cardíaco. Então, como eu falei, o sistema nervoso precisa de impulso elétrico para funcionar, os músculos precisam de impulso elétrico para funcionar, as glândulas, né, podem responder a impulsos elétricos para funcionar. Então, esse processo, esse impulso elétrico percorrendo uma célula, ele ocorre por um mecanismo que a gente chama de potencial de ação. Eu falei com vocês que dentro da célula e fora da célula, a gente tem concentrações diferentes de íons, não falei? Fora da célula a gente tem mais sódio, dentro da célula a gente tem mais potássio. Essas diferenças de concentração vão fazer com que a parte externa da membrana e a parte interna da membrana tenham cargas diferentes, tipo uma pilha. Um lado da membrana é positivo, o outro lado da membrana é negativo. Então, a membrana, ela tem polaridade, ela tem polos elétricos. Um lado é positivo e o outro lado é negativo. E essa polaridade, ela é causada justamente pela concentração de íons fora e dentro da célula. Então, lá no início da aula, quando eu falei para vocês que a diferença de concentração de íons no líquido extracelular e no líquido intracelular são diferentes, né, que eles são desbalanceados eletricamente quando comparados entre si, e esse desbalanço é fundamental para o funcionamento da célula. Eu estava falando isso para poder chegar aqui no potencial de ação. Então, a membrana celular, ela tem polaridade. Fora, ela é positiva. E dentro, ela é negativa. E como é que vai acontecer o potencial de ação? O potencial de ação vai acontecer quando a gente tem a inversão dessas cargas. Então, o impulso elétrico consegue percorrer a membrana de uma célula porque a carga dessa membrana está sendo invertida, a polaridade está sendo invertida. Então, o lado de fora, que é positivo, fica negativo, e o lado de dentro, que é negativo, fica positivo. É por isso que o impulso elétrico consegue percorrer a membrana celular. Quando a gente tem essa inversão de carga elétrica, a gente acaba desmontando a polaridade normal da membrana. Então, esse desfazer da polaridade, a gente chama de despolarização. Então, despolarização é o processo, né, em que a gente tem a inversão da carga da membrana celular, que faz com que ocorra o potencial de ação. E como é que vai ocorrer, então, essas trocas de carga entre o meio intracelular e o meio extracelular? Eu não falei para vocês que essas cargas elas são assim, porque a célula tem diferenças, né, de concentração no líquido extracelular e no líquido intracelular? Então, para eu mudar a carga da membrana, basta eu fazer o quê? Pegar esses íons e mudar de lugar. Por exemplo, aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que fora da célula a concentração de sódio é de 145 milimol e dentro da célula a concentração de potássio é de 140 milimol? Isso faz com que a gente tenha muito sódio aqui fora e que a gente tenha um bocado de potássio aqui dentro. Percebam que a concentração de sódio aqui fora ela é maior do que a concentração de potássio aqui dentro. Isso faz com que a gente tenha
diferenças de carga. Então, aqui fora fica positivo, porque o sódio é um íon positivo. O potássio, ele também é um íon positivo, de carga positiva. Ele é um cátion, só que tem uma concentração menor de potássio aqui dentro. Então, em relação à parte de fora, essa parte aqui fica menos positiva, que a gente acaba chamando de negativa. Isso é importante para vocês entenderem o porquê que o potássio, mesmo sendo um cátion, ou seja, um íon de carga positiva, a concentração dele aqui dentro da célula faz com que a face interna da membrana fique negativa, porque ela é negativa em comparação à face de fora, porque lá fora tem muito sódio, e esse excesso de sódio acaba fazendo com que a carga lá fora fique mais positiva do que aqui dentro. E aí o que a gente precisa, né, para que o potencial de ação ocorra é inverter essa carga, é deixar aqui dentro positivo e aqui fora negativo. Então, uma alternativa que eu tenho para fazer isso, botar o sódio para dentro. Se eu colocar o sódio para dentro, minha carga aqui vai inverter, certo? Então, para o potencial de ação começar e a gente ter a inversão de carga, basta que eu deixe o sódio entrar. E lembra que eu falei com vocês que soluto sempre vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado? Então, basta eu deixar o sódio passar pela membrana que automaticamente ele já vai fazer esse movimento. Então, o sódio vai sair aqui do meio externo, ele está querendo entrar, ele faz força para entrar. Só que ele não consegue passar pela membrana. Então, o que a membrana faz quando o sódio precisa entrar é abrir canais de sódio. Ou seja, abrir portas para o sódio entrar. Por quê? Porque quando a membrana abre porta para o sódio entrar, ele entra automaticamente. Porque esse movimento ocorre a favor do gradiente de concentração, que é um movimento que a gente chama de difusão facilitada. Beleza? Então, para inverter a carga, a membrana começa a deixar o sódio entrar para o meio intracelular. E aí, consequentemente, o sódio vai entrando, a carga aqui dentro vai aumentando e se tornando positiva em relação à parte aqui de fora. Então, a gente tem a inversão da polaridade da membrana. Beleza, inverteu a polaridade, houve, né, ali a passagem do impulso elétrico. Então, a gente inverte aqui, ó, inverte aqui, no decorrer de toda a membrana. E aí o impulso elétrico, ele passa. Só que essa membrana, ela precisa voltar ao normal. Por quê? Se ela se mantiver ao contrário, ou seja, despolarizada, ela não vai mais funcionar. Né? Então, lembra, um neurônio está funcionando a todo instante. Então, todo instante ele está invertendo a polaridade da membrana e voltando ao normal, refazendo a polaridade, que é o que a gente chama de repolarização. Então, a célula, ela constantemente despolariza e repolariza para poder funcionar novamente. Imagina, se o neurônio ele despolariza e não repolariza, ele não funciona nunca mais, porque ele fica negativo fora e positivo dentro. Então, a célula precisa voltar ao normal. E aí, se vocês pararem para pensar, o sódio, ele entrou, a carga inverteu. O que eu preciso fazer para retomar, né, a carga normal, ou seja, repolarizar? Seria simples jogar o sódio para fora. Só que pensa comigo, o sódio não vai querer sair daqui de dentro, porque aqui fora está cheio de sódio. Então, depois que o sódio entra, ele não quer mais sair. E aí é muito mais fácil para a gente repolarizar, fazer o quê? Deixar o potássio sair. Então, o potássio tem muito aqui dentro e pouco aqui fora. E aí, se eu quiser retomar a carga normal da membrana, ou seja, positiva fora e negativa dentro, é simples. A membrana deixa o potássio sair. Porque se ela for colocar o sódio para fora, ela vai ter que fazer força para isso acontecer. Então, ela deixa o potássio sair. Quando o potássio sai, a carga aqui dentro, o potássio é um íon de carga positiva. A carga aqui dentro que estava positiva, porque o sódio entrou, vai começando a ficar negativa. A carga vai baixando, 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 até que aqui fora fica positivo novamente e aqui dentro fica negativo. Só que aí
Tem um porém. Eu estou com a concentração invertida. Eu estou com potássio fora e sódio dentro. Nesse momento, a gente precisa de algo que jogue sódio para fora, onde já tem muito sódio, e potássio para dentro, onde já tem muito potássio. Aí, a gente vai precisar de um transporte ativo. Nesse momento, entra em ação a bomba de sódio e potássio, a TPase. Então, a bomba de sódio e potássio, eu não falei com vocês que ela bota o sódio para fora e o potássio para dentro? Exatamente. Ela faz isso para restabelecer as concentrações de sódio fora da célula e de potássio dentro, que é para essa célula poder funcionar normalmente. Voltar ao seu potencial, que a gente chama de potencial de repouso. Então, o potencial de ação, ele ocorre nessas fases. Primeira fase, entrada de sódio. Essa entrada de sódio ocorre por difusão facilitada. A membrana só deixa o sódio entrar. Carga inverte, ou seja, despolarização. Depois, o que a membrana faz é deixar o potássio sair, também por difusão facilitada. Ela abre portinhas de potássio aqui, canais de potássio, e o potássio sai. Depois que o potássio sai, a célula ela repolariza, ou seja, ela fica novamente positiva fora e negativa dentro. O problema é que as concentrações de íons ficam invertidas, o sódio está dentro e o potássio está fora. Aí entra em ação a bomba de sódio e potássio, a TPase, que vai gastar energia para restabelecer a concentração de sódio lá dentro e, ao mesmo tempo, de sódio lá fora da célula e de potássio dentro da célula. Então, aqui o que a gente falou, né? A gente acabou de conversar. E aqui, ó, é o gráfico que mostra justamente esses dois eventos. Ó, se aqui a gente estiver olhando a a carga interna, né, da membrana, ela é negativa, tá vendo? Ó, menos 70 milivolts. Aí o que vai acontecer? Aqui a célula recebe um estímulo para despolarizar. Começa a entrar sódio. Aí o sódio começa a entrar, ó, e vai, a carga vai aumentando, ou seja, dentro da célula vai ficando positiva, a carga está subindo. Quando chega aqui em menos 55, a gente vai ter mais canais de sódio abrindo, né, que a gente chama de canais voltagem independente. Então começa a entrar sódio, até chegar a carga de mais 40, aproximadamente mais 40 milivolts, que é quando essa célula ela inverteu a carga, ou seja, dentro da célula está positivo, fora da célula está negativo. Quando chega nessa carga aqui, a própria voltagem fecha os canais de sódio. Então, para de sair sódio. E aí, nessa fase aqui, começa a entrar potássio. Então, quando chega nessa carga aqui, a gente tem o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Aí o potássio começa a sair da célula. Sai da célula, a carga vai baixando novamente, ou seja, vai repolarizando. Quando chega aqui no final, ele chega até menos 90, né? A carga vai lá embaixo, porque o canal de sódio, ele demora, o canal de potássio demora a fechar. Então sai muito potássio. E aí a carga vai até menos 90. Só que depois a bomba de sódio e potássio faz o quê? Joga sódio para fora, potássio para dentro. E aí, ó, a célula volta à sua carga normal. Certo? Então esse aqui é o potencial de ação. E aqui a gente tem um vídeo para exemplificar o potencial de ação. Esse é um neurônio, né? Uma célula do sistema nervoso. Que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio. Ó, célula na sua condição normal de repouso, ó, mais potássio dentro e mais sódio fora. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana.
O impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Então, o estímulo que faz os canais de sódio abrirem e o sódio entrar. Cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar ao limiar, outros canais de sódio de voltagem dependente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. Então, o sódio entrou, carga inverteu. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. Então, o potássio começa a sair, ó, e a carga vai voltando ao normal, tá vendo? Só As que bombas de sódio e potássio, então, potássio está fora e sódio está dentro. de sódio e potássio dentro e fora da célula. A bomba de sódio e potássio só reequilibra as concentrações de sódio fora, potássio dentro. E isso ela faz gastando energia. Então, por isso é importante a gente entender esses processos de difusão, né, de transporte passivo, de transporte ativo, porque é isso que faz muitas células do nosso corpo funcionarem. Por exemplo, como faz uma célula do sistema nervoso transmitir um impulso nervoso, como faz uma célula muscular contrair, como faz uma célula renal filtrar, né? Reabsorver ou excretar, se a gente pegar ali o néfron, né, os túbulos contorcidos, esse processo de joga íon para fora, joga íon para dentro, ocorre justamente por conta de difusão, transporte ativo, né? Então, as mais diversas células do nosso corpo funcionam justamente por esses mecanismos de difusão, osmose, transporte ativo e transporte passivo. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Não,